Vocês já pararam pra pensar que alguns gêneros de jogos que vocês adoram podem simplesmente deixar de existir? Pois é, eu parei pra pensar nisso e eu fiz uma pequena lista dos que eu acho mais prováveis que deixem de existir. E eu vou dar o contexto do porquê eu acho isso. Eu sou o Jacre, eu falo sobre jogos e hoje a gente vai falar sobre gêneros de jogos que provavelmente vão deixar de existir. Então se puder já curte aqui e bora pro vídeo. Todo mundo sabe que a gente tá vivendo numa era muito rápida, muito agitada, com um turbilhão de informação o tempo todo. E muitas vezes o que as pessoas querem é só sentar, não pensar em nada, pegar o controle ou teclado e mouse e jogar alguma coisa. Sem muita pretensão. Só pra liberar aquela dopamina, dar aquela sobrecarga de felicidade e vocês continuarem o dia de vocês, a vida de vocês tranquilamente. Pensando nisso, que eu deduzi que cada vez mais as pessoas estão jogando jogos que não necessariamente sejam rápidos, mas que tenham partidas curtas. Tipo o FIFA, que todo ano é vendido com algumas pequenas mudanças e mesmo assim o pessoal compra em peso. Ou por exemplo o Valorant, que tem partidas com menos de 1 hora, competitivas, que fazem vocês terem um pico de adrenalina e dopamina. E por mais que vocês passem horas e horas jogando, vocês não sentem aquelas horas passar porque cada partida é curta. Então, de pedacinho em pedacinho, vocês acabam ficando ali horas e horas. E pensando nisso, as pessoas, infelizmente, acabam deixando de lado alguns jogos que são muito bons, com histórias muito boas, mas que precisam de investimento ali em cima do jogo para que vocês consigam progredir. Então, o primeiro jogo dessa lista de jogos que possivelmente daqui a alguns anos não vão mais existir se a indústria continuar assim, é o Metroidvania. Eu sei que boa parte das pessoas que tá assistindo esse vídeo já conhece o Hollow Knight, já jogou, e inclusive é um jogo muito bom. Eu espero de verdade que eu esteja errado, mas a gente também sabe que ele é um jogo cruel, por assim dizer. Esse gênero de jogos em si é bem cruel. Além de ter muitos inimigos muito difíceis, Metroidvania são caracterizados justamente por terem que ir pro início de uma fase para pegar um item para poder progredir para outra parte do jogo. Muitas vezes vocês vão precisar também voltar tudo para abrir uma porta que vai liberar caminho para um outro bioma, mas o jogo não te explica isso, ele espera que tu descubra isso da tua maneira. Então, enquanto vocês estão progredindo no jogo, derrotando inimigos muito difíceis, vocês ainda tem que resolver esses puzzles. E eu de verdade eu gosto muito disso, eu adoro Hollow Knight. E Castlevania Symphony of the Night também, que é um precursor do gênero. Eu zerei esses dias, eu achei muito bom, mas infelizmente eu entendo quem não gosta porque atualmente o tempo das pessoas anda bem escasso, seja por trabalho, estudo, hobbies, enfim. O tempo livre para de fato jogar alguma coisa e imergir naquele mundo é pouco. Então, muitas vezes as pessoas realmente vão optar por jogos mais curtos ou que exijam menos do jogador. E falando nisso, outro gênero que provavelmente vai acabar é o RPG de turno. Desde muito pequeno eu jogo RPG de turno, eu sempre adorei muito a série de jogos Pokémon, os de Game Boy e tudo mais, mas infelizmente é um gênero que também é bem cansativo, por assim dizer, pra quem não tá acostumado. Imagina que vocês pegam um jogador casual que não costuma jogar RPG de turno, vocês colocam de um lado um jogo com ação frenética, onde tudo acontece ao mesmo tempo ali e com muita imagem na tela, pra um jogo que é uns bonequinhos parados que vocês têm que escolher uma palavrinha ali que vai ser o ataque dele pra então ele atacar, o outro inimigo escolher o ataque dele e retornar contra ti. Eu também consigo entender isso. E a gente tem que admitir que atualmente os RPG de turno não são as coisas mais procuradas na Steam ou em qualquer loja de videogames. Eu ainda me lembro quando eu era pequeno, cara, de comprar as revistinhas e virem aqueles CDs, os jogos do RPG Maker em turno ali, eu me divertia muito. Mas com as outras possibilidades que tem agora, eu acho que pode ser que esse gênero não dure muito. Mas aproveitando esse gancho que eu falei sobre jogos que eu jogava quando eu era pequeno, tem um outro gênero que eu jogava muito que infelizmente já tá indo, que é o gênero do Survival Horror. E ele tá indo provavelmente por dois motivos. O primeiro é o mesmo dos outros, por conta da demanda de dopamina e conteúdo rápido e tudo acontecendo, então as pessoas ficarem em um jogo parado, onde elas têm que resolver puzzles pra pegar munição ou pra pegar algum item, não é tão atrativo. Em segundo lugar, por conta das próprias empresas. Por exemplo, Resident Evil. O 1, o 2 e o 3 clássicos eram algo. Era um survival horror de fato, onde a munição era escassa, vocês tinham que evitar ter contato com os inimigos muitas vezes, mas atualmente a série Resident Evil mudou muito o formato. E todo mundo sabe que durante o 4, o 5 e o 6 ele se tornou basicamente um jogo de ação. E agora do 7 pra frente ele tomou um outro rumo de novo, que se encaixa um pouco mais com os ideais do survival horror, mas nem tanto. E outro exemplo é o Silent Hill 2 Remake, que vai sair agora. Ele continua sendo survival horror, pelo que a gente tem de informação e pelas gameplays que saíram,
Apesar do jogo não ter lançado ainda, já saiu algumas gameplays, eu já até fiz vídeo sobre ele aqui. Mas tudo indica que ele vai ter uma gameplay muito mais voltada para algo parecido com The Last of Us da vida, do que para um Silent Hill, para um survival horror clássico. E isso tudo faz a gente pensar que, cara, survival horror é um gênero que, infelizmente, não vai sobreviver por muito tempo. E, na verdade, eu acho que ele já tá usando máquina de respiração para poder sobreviver, porque tá bem fraco. E o próximo gênero dessa lista eu acho que vai ser um pouco contraditório, que agora eu acho que ele tá meio que no ápice dele. Mas eu não sei se vai ficar aí por tanto tempo assim, que é o gênero Souls-like. E sim, eu sei que com o lançamento de Elden Ring, muita gente conheceu o gênero, muita gente já conhecia por conta do Dark Souls 3, que foi um pouco mais acessível em relação aos outros, mas de qualquer maneira, o gênero Souls-like não é tão atrativo para jogador casual. E com jogador casual eu quero dizer esses que não tem tanto tempo pra ficar jogando. E entre todos os gêneros que eu citei até agora, sim, o Souls-like provavelmente é o que tem uma estimativa de vida mais longa. Porque ele tem um público, um nicho muito específico e que realmente gosta disso. Os jogadores mais hardcore ali. Mas eu acredito que a maior parte do público de videogames atual seja de fato jogadores casuais. Pensando neles, eles não vão ter tanto tempo para descobrir padrões de inimigos, para descobrir como abrir tal porta para seguir em frente, até porque o Souls-like encaixa muito com o Metroidvania, com essa parada de abrir porta, de pegar item, de ter que voltar no mapa para conseguir progredir. E com todas essas mecânicas e coisas para aprender, é bem provável que as pessoas queiram focar em outros jogos que são mais fáceis de absorver do que em Souls-like. Souls-like, na verdade, pode ser que continue se mantendo, mas vai ser sempre naquele nicho, naquele público específico que já acompanha esses jogos desse gênero. E não me entendam errado, eu faço parte desse público, mas infelizmente é bem nichado. Outro gênero de jogos é as visual novel, e esse é outro que tá respirando por aparelhos já. Visual novel basicamente são jogos onde você tem que ficar lendo, como se fosse um quadrinho só que interativo. Que em alguns pontos, alguns momentos específicos ali, vocês conseguem interagir, fazer uma escolha ou outra que vai mudar o caminho da história. Mas a maior parte do jogo é só leitura e leitura e leitura. Eu já consumi alguns, principalmente os mais conhecidos, como Milk Inside a Bag of Milk ou Doki Doki. E na verdade eu achei bem da hora, mas tendo em vista que atualmente os jogos são dublados, não precisa ficar lendo para entender a história, para ter o contexto de tudo. E a maior parte dos jogos agora, além de serem dublados, vocês vão continuar entendendo a história e ainda assim vocês vão ter uma gameplay da hora, uma gameplay fluida que vai proporcionar momentos de ação enquanto vocês estão ainda assim entendendo tudo que tá acontecendo. Já nas visual novel não, vocês vão estar só lendo, sem gameplay praticamente, e vão se basear só nisso, no texto. E atualmente o público de visual novel já é muito nichado, muito específico, e eu acho que ele não vai durar muito tempo. E pra finalizar, um gênero que também é nichado, apesar de ser um pouco mais amplo, é o gênero de simuladores. Me lembro de quando o The Sims 2, o 3 eram jogos realmente hypados. Sim, eles já foram jogos do hype, do momento ali. Mas atualmente o gênero de simuladores é um gênero de jogos que não tem muito atrativo para um público amplo, assim, um público geral. Porque não tem modo competitivo. Vocês vão ter que gastar horas jogando para poder progredir no jogo, senão como é que vocês vão ficar ricos no The Sims ou ter uma fazenda da hora no Stardew Valley? Porque sim, Stardew Valley se encaixa um pouco nisso, um pouco não, encaixa bastante nisso de simuladores. Antigamente, se tu chegasse na rua pra alguém e perguntasse, pô, já jogou The Sims? A pessoa vai dizer sim, mano, óbvio que eu joguei. Não que não seja um jogo conhecido, é bem conhecido, mas atualmente não é o ápice dos jogos, desse tipo de jogo. E falando nisso num contexto geral, eu fico muito triste com isso, porque tirando simuladores de visual novel que eu não sou tão próximo, Metroidvania, RPG de turno, Survival Horror e Souls-like são gêneros de jogos que eu gosto muito e eu realmente queria que eles conseguissem sair dessa lista, que eu gostaria que eu tivesse errado, sabe? E pela demanda, porque demanda gera lucro para as empresas e eles vão estar procurando esse lucro o tempo todo. Então, por essa demanda, eu acho que pode ser que esses jogos de fato acabem daqui a um tempo. E eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram meio boladas com essa história do Souls-like ali. Mas para pra pensar comigo, há uns anos atrás, um dos gêneros que mais estava no ápice era o Hack and Slash, o gênero do Devil May Cry. Jogos onde vocês saem detonando todo mundo, tem um contador ali que fica contando quanto de dano tu já deu nos inimigos pra ir acumulando o teu combo. Jogos frenéticos assim. E pensa no Black Myth Wukong, que é mais puxado pra um Souls atualmente. Se ele fosse lançado uns anos atrás, ele com certeza seria puxado pra um Devil May Cry, pra um Hack and Slash. O próprio God of War 1 e 2, os clássicos de PS2, eles eram Hack and Slash.
Mas atualmente esse gênero praticamente acabou, ele é nulo, não existe mais jogos nesse gênero atuais. E era um gênero muito em ápice, em alta, mas ele não estava mais atingindo a expectativa do público. E atualmente o gênero que está muito em alta é o Souls-like. Eu espero de verdade que eu esteja errado, mas pode ser que aconteça o mesmo. De qualquer forma, eu quero ouvir a opinião de vocês. Se puderem, já comentem aqui, digam quais desses gêneros vocês acham que vai conseguir sobreviver a isso, ou se todos vão e eu só tô viajando. Já curte esse vídeo, me segue e até o próximo vídeo. Valeu!